Olá, como está você? Espero que bem. Eu sou Giovana Muniz, advogada criminalista aqui na cidade de Americana, São Paulo, e vim falar com você, mulher. Vamos conversar, bater um papo sobre violência doméstica moral e psicológica e dependência emocional. Eu não sou psicóloga, mas eu sou pós-graduada em criminologia e entra bastante nesse assunto da vitimologia, da vítima, né? Estudando as vítimas. Para tentar entender o que faz com que ela se torne vítima. Então, a gente chega muito num caminho da dependência emocional, falando agora da violência doméstica, e eu queria bater um papo com você sobre isso. Primeiro, o que é a dependência emocional? É a dependência afetiva de outras pessoas, pode ser geralmente a companheiro, namorado, marido, mas também pode ser de amigos. A pessoa que tem uma dependência emocional, ela tem dificuldade de ficar sozinha, deposita no outro as expectativas de preencher o vazio que tá nela, ela tem muito medo da rejeição, ela tem muito medo de errar e o outro rejeitar ela fica muito apreensiva, muito no que o outro quer, faz muito as coisas pelo outro, tentando agradar, não consegue tomar muitas decisões sozinhas, tem dificuldade de discordar, faz tudo do jeito da outra pessoa, e aí ela se esquece, ela se deixa de lado e vive em função da outra pessoa, esperando também que essa pessoa preencha a falta, aquele vazio que tem nela. Da onde vem, o que vem esse vazio, o que acontece, são N causas, né? Quando a gente fala de ciências humanas, ciências sociais, a gente não tá falando de uma ciência exata. Estamos falando de uma ciência cíclica, onde tudo muda, onde varia de cada pessoa. Então, assim, vamos falar de uma forma geral. E eu vou falar mais com base no que eu vivi. A dependência emocional, por exemplo, da minha parte, vem muito por questões de violência psicológica e moral. Na minha infância, meus pais eram do tipo que nada estava bom, nada agradava, nada servia e você não servia para muita coisa também. Então, assim, é uma necessidade de autoafirmação que me acompanha até hoje, que deixaram marcas que a gente traz para os relacionamentos. E como que a gente faz para descobrir, para entender? Terapia, psicólogo, gente, vamos na psicóloga. Minha psicóloga vai até ficar orgulhosa de mim. Esses dias eu tava falando com o Gabriel que às vezes eu fico brava com algumas, ou chateada com algumas coisas que ele faz ou deixa de fazer. Mas hoje em dia é diferente, eu já consigo perceber que eu tô brava com ele, né, pela situação, mas não é com ele. Eu sei que é algo que me magoou por conta do que eu já vivi, que remeteu à infância, então que me fez ter uma certa dependência emocional e que eu não posso colocar essa culpa nele, né? Porque não é dele, é uma questão minha de traumas meus, que foi desenvolvida, né, graças aos meus genitores, e que eu não posso estar descontando em cima dele, entendeu? Só que não é fácil a gente chegar nessa conclusão. Não é fácil a gente admitir isso e não é fácil a gente mudar isso. Tanto é que eu falo, né? Eu entendo que não é culpa da pessoa, que eu não tenho que ficar brava com a pessoa, só que eu não consigo deixar de ficar. Então eu peço um tempo pra mim, eu falo assim, deixa eu respirar aqui, porque eu tô e pra eu tentar assimilar, porque não é uma coisa fácil de se viver, de se sentir, de se identificar, e a gente foge dos nossos medos, a gente foge das nossas dores. E uma coisa que a minha psicóloga, a Catherine, fala muito, é que quando a gente é mais fácil enfrentar aquilo que a gente conhece do que o desconhecido. Então, se a gente buscar as causas desses traumas, dessas dores, dessa dependência emocional, vai ser muito mais fácil a gente enfrentar e encontrar o caminho correto. E qual é a complicação disso? Que os nossos traumas e medos da infância que a gente carrega vai vir intensificado e de uma forma um pouco oculta na nossa vida adulta, que faz com que aceitamos certas atitudes de outras pessoas que não condiz com amor, não condiz com amizade, não condiz com sentimentos verdadeiros. A gente acaba aceitando pouco porque acredita que é aquilo que a gente merece por conta de tudo que já vivemos, mas não é assim que funciona, tá? Não é assim. Nós não somos culpados pelos erros dos nossos pais.
Não é fácil deixar de lado os traumas, né, que a nossa infância causa na gente. Porém, contudo, entretanto, a gente identificando, lidando com isso, falando sobre isso, encarando isso, é uma forma de amor próprio e autoconhecimento que faz com que você não se envolva com pessoas que vão te remeter ao seu passado, que vão te remeter a sentimentos de rejeição, de medo, de insegurança. Então, assim, o primeiro passo, né, seria buscar uma ajuda profissional para estar identificando a raiz desse problema para você estar trabalhando nisso. Porque a partir dos nossos traumas, a gente acaba aceitando na nossa vida adulta muitas situações que nos colocam em situação de violência doméstica, tanto física, quanto moral, quanto psicológica, quanto patrimonial, sexual. Então, assim, é muito importante para nós mulheres tentarmos identificar o porquê dessa dependência emocional para sair desse ciclo de violência doméstica. A violência psicológica é a segunda maior segunda central de atendimento da mulher, do 180. Ou seja, é tão perigosa quanto a física e as pessoas não percebem isso. E é cientificamente comprovado que a violência psicológica e moral, elas podem atingir a pessoa de um nível tão significativo, tanto causando danos tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, assim, a sua mente pode te deixar doente. Ou a outra pessoa, no caso, pode deixar você doente, sim. Isso daí é cientificamente comprovado. Então, assim, pra você conseguir sair da situação de violência doméstica, moral ou psicológica, você tem que identificar a raiz da sua dor, do seu problema. Eu sei que não é fácil a gente entrar nessas questões, só que são necessárias. E eu tô vindo aqui falar tudo isso assim meio desconexo. É mais uma conversa mesmo, não como advogada, eu acho, mas como Giovana. Porque eu sinto que muitas não conseguem identificar esse ciclo de violência porque acha que é só violência física, acha que é só pegar no braço, acha que é só empurrar, bater, e não é isso. A pessoa te xingar, te humilhar, fazer você se sentir mal, triste, um lixo com você mesma, é violência. É uma forma que te marca muitas vezes do que apanhar. É aquela velha história, sabe quando acontece alguma coisa e a pessoa fala algo pra você e você fala assim, nossa, se eu tivesse me batido ia doer menos. E às vezes é isso que acontece numa relação. O que a pessoa fala dói muito mais do que se ela tivesse te batido. O que ela fala causa traumas e danos muito maiores do que se ela tivesse te batido. Porque você não vai ficar com aquela questão que ela falou sobre você só naquele relacionamento, você vai levar pro resto da sua vida. Entende? Porque acreditando que o que ela falou pode ser verdade. Se você não procura uma ajuda e não procura entender, é isso que acontece. Você passa boa parte da sua vida vestindo a roupagem que a outra pessoa te colocou. Então, assim, a questão relacionamento, dependência emocional, amor, sentimento é uma coisa muito complexa, porque não é exata, né? Não é exata. Só que uma forma da gente se livrar isso é o autoconhecimento, porque a maioria das mulheres, das pessoas, não estão conscientes de que estão numa situação de violência doméstica. Elas ficam em negação, elas não veem, não acreditam. Gente, é surreal, porque você fala assim, ai, nossa, mas ela tá nessa situação e não sai. É fato que ela acredita que o alecrim dourado vai mudar. Só que ninguém muda pelos outros. Ninguém muda pelo outro. Nós mudamos por nós mesmos. Quando a gente cansa de ser uma personalidade, ser um tipo de pessoa, a gente cansa, a gente muda. Ou por um trauma que tenha acontecido decorrente que outra pessoa causou, mas a gente muda por nós. O trauma foi causado por outra pessoa, mas a gente tá ali, ó, tentando a mudança e melhorar pela gente. Então, se você é assim, por que você espera que o outro mude por você? Isso não vai acontecer. Infelizmente, isso não vai acontecer. Essa pessoa, para mudar, ela primeiro precisa realmente querer, precisa procurar ajuda, porque sozinha é muito difícil, é muito complicado, porque nós temos uma tendência a rejeitar as coisas que não aceitamos, né?
Então, um profissional pode estar ajudando a gente a identificar isso, mas não de uma maneira que punitiva para nós, porque a gente acha que identificando o problema vamos estar nos punindo, e é o contrário. Como eu já falei e a Kathleen sempre fala, quando a gente sabe o que está enfrentando, a batalha fica muito mais fácil. E, gente, em vez de escolher alguém para ser seu porto seguro, seja você seu porto seguro. Não tenha medo de ficar sozinha. Sempre vai existir outra pessoa. Sempre vai existir um outro amor. Sempre vai existir um outro amigo. Você não nasceu grudado com ninguém. Não sei que vocês sejam gêmeas, né? Se você tiver uma gêmea, até que nasceu grudado. Mas se for ver, nem bem assim. Porque sai uma, sai outra. Não saem as duas juntas. Então, deposita esse amor em você. Não no outro. Tenta. Não é fácil, gente. Eu faço terapia, eu acho que vai fazer 2 anos, acho. Vamos fazer 2 anos. E eu ainda tô no processo, eu me sinto no início. Só que é libertador, sabe? Você não sentir aquele peso de que... Porque tudo que me falaram um dia, eu acreditei por muito tempo que eu era. Porque para as pessoas eu fui tudo menos a Giovana. Elas sempre me julgavam porque elas viam na rua. Só que na rua eu visto a minha armadura. Entendeu? A Giovana dentro de casa, muitas nunca se disponibilizaram a conhecer, mas assim, mesmo assim apontaram o dedo. E de certa forma aquilo moldou minha personalidade para um jeito ruim, né? Porque eu vesti a personalidade que as pessoas me deram e não a minha. E hoje eu luto muito para manter a minha, ter constância e continuar. Enfim, pessoal, a violência doméstica, a psicológica e a moral, ela é tão grave, tão séria e causa muito mais dano se for ver do que a física. Parem de achar que a violência que apenas a violência física que é de fato ocorre a situação. Não é bem assim. A pessoa que te humilha, que quebra suas coisas, que aperta seu braço, que bate a sua cabeça, que te empurra, que te xinga, que fala da sua roupa, que não deixa você ver seus amigos, tudo isso é uma forma de violência psicológica e moral. E acontece também que o que, gente? Muitos agressores, né, precisam também de ajuda, aliás, todos. Porque também tem traumas e medos que precisam ser encarados e não são, foge. Então eu acho assim que acaba 2 medos que são expressados de formas diferentes sendo unidos. O da mulher, né, que é o medo da rejeição, é a insegurança, tudo, ela vivencia o trauma e o medo de uma forma mais romantizada, vamos assim se dizer. O homem já não, já tem um jeito mais bruto. Então ele desconta os traumas dele de uma forma pior, né, do que a mulher. Ele geralmente bate, xinga, briga, humilha. Então, assim, é uma situação difícil, as pessoas precisam começar a enxergar isso. Porque o número de denúncias de violência doméstica cresceu muito na pandemia. Contudo, ainda assim, não é os números reais, né? Pois muitas mulheres não denunciam, a maioria das mulheres não denunciam, não fazem as denúncias contra companheiro, familiar, cônjuge ou quem for que praticar violência doméstica por medo, por vergonha, por julgamento, porque a nossa sociedade patriarcal e machista nos faz acreditar que como vítimas somos erradas. E eu sei disso porque sempre que eu vou falar pra alguém ou conversar com alguém sobre isso, sobre, tal pessoa tá sofrendo violência doméstica, o namorado fez isso, o namorado fez aquilo, o marido fez aquilo. Então, mas por que ela não sai? Mas é só ela ir embora. A pessoa fala como se fosse de um jeito tão simples e isso acaba dificultando a vida de quem tá nessa situação porque ela se sente uma fracassada. Todo mundo tá falando que é tão fácil, por que eu não consigo sair dessa situação? E não é fácil, gente, não é fácil. Eu costumo dizer que quando a cabeça trabalha muito, é muito mais cansativo do que a gente trabalhar o corpo. Eu prefiro faxinar 10 casas, que eu estarei menos cansada do que se eu trabalhar 24 horas o meu cérebro.
Então, tipo assim, é difícil para essas mulheres denunciar, ter alguém para conversar, porque ninguém acredita, todo mundo acha que é graça ou que é frescura, e que isso não é bem assim. Não é bem assim. É uma situação muito complicada de identificar. E a partir do momento que você identifica que você está nessa relação, você já deu um passo para sua liberdade, para o seu amor próprio. É tanta coisa pra falar sobre esse assunto que eu fico até meio perdida, porque eu realmente vim bater um papo, não tem nem script, não tem nada aqui. Eu falei assim, só vou falar sobre a relação entre dependência emocional, violência doméstica e psicológica e moral em especial, porque muitos acham que apenas a violência física, né, que realmente é algo grave, e não é bem assim, até porque danos psicológicos causam muito mais estragos, demoram muito mais para serem curados do que questões físicas, vamos assim se dizer, né? Machucou o braço, ele cicatriza, mas o que aconteceu aqui dentro não vai cicatrizar tão fácil. Então, esse vídeo, eu desafio você a tirar 2 minutos de reflexão sobre o seu autoconhecimento, sobre o seu amor próprio, se você tá tendo isso com você, se você consegue identificar se você está numa relação de violência doméstica, se você tá em negação, se você... Gente, eu convido você a refletir sobre você, sobre o seu eu, sobre tudo que tá aqui e aqui. Não é fácil, mas é libertador, porque você não vai se livrar só das amarras da violência doméstica, você vai se livrar das amarras do seu passado e você vai se tornar um novo eu, que é o que eu tenho certeza que você quer para 2022. Saibam que eu vou estar aqui para conversar com quem precisar e o que eu puder fazer para ajudar mulheres em situação de violência doméstica, eu farei. Lembrando que eu também advogo para acusados, para agressores, vamos assim se dizer. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando, que envolve bastante a questão da criminologia. Mas assim, seria hipócrita da minha parte acreditar que na mudança do ser humano, com a ajuda, óbvio, com a ajuda de psicólogo, estudo, entender o que aconteceu, entender os traumas da vida da pessoa, e não advogar e não ajudar. Acho que seria hipócrita da minha parte acreditar nessa evolução, nessa mudança e ao mesmo tempo virar as costas. Então sim, advogo para acusado, para vítima, para quem precisar de mim, sem problema nenhum. Eu ainda costumo brincar aqui em casa que eu sou uma pessoa espiritualmente evoluída, porque eu não tenho problema nenhum com isso. Nem adianta vir perder tempo brigando comigo, porque eu acredito que todas as pessoas são capazes de melhorar, de mudar, se estiverem dispostas a ir à raiz do problema. E aí é que tá, a maioria não está, então não se engane. Não se engane, ele não vai mudar por você. E isso não é uma forma de amor. Você está caindo no ciclo da violência doméstica, e sai enquanto é tempo. E o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou estar aqui. Se você não é uma pessoa que está passando por isso, envie esse vídeo para aquela amiga que precisa daquele toque e para ela saber também que não tá sozinha nessa. Um beijo e até a próxima.